Abra sua Bíblia. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos ler capítulo 5, verso 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Vamos ler apenas o verso 17, vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Este é um texto bíblico que a gente costuma usar e usa bastante mesmo, né? Para falar a respeito de uma nova vida com Cristo. Para falar quando a gente se converte, então a gente passa a ser nova criatura, deixando as coisas velhas para trás e fazendo com que todas as coisas sejam renovadas em nós, né? Deixando velhos hábitos, deixando velhos comportamentos, e adotando uma nova vida, uma nova postura em Cristo Jesus. Mas muitas vezes a gente entende, né, que se engana. Na verdade, eu acho que a gente não se engana, não, mas eu acho que a gente às vezes guarda uma expectativa de que quando a gente receba, né, Cristo no coração, quando eu decido em algum momento fazer um jejum ou me consagrar para Deus, que assim, num estalar de dedos, de repente, tudo na minha vida mude. Quem não gostaria, né? Eu gostaria que tudo na minha vida, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é como carga de um passado, fosse embora num estalar de dedos. E quando a gente olha para esse texto, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. A gente guarda no coração esse anseio de que de repente, num estalo de dedos, a gente possa mudar. A verdade é, queridos, que parece que não é bem assim. A Bíblia não diz que seria num estalar de dedos. Esse texto bíblico não diz isso também. E a nossa experiência também tem nos mostrado que não é num estalar de dedos. Há um processo, que a gente chama aí do processo de santificação. Quando nós somos salvos. Puf! Mas no processo de santificação há um trabalho. No processo de conversão há um trabalho espiritual, divino, algo que é do Espírito Santo fazer em nós. Mas no processo de santificação há um trabalho a ser feito por nós mesmos. Não apenas por Deus, mas partindo de um coração que realmente deseja mudar e se santificar e melhorar. E às vezes a gente quer, ainda tem isso, muitas vezes a gente quer, mas não consegue. Você já tentou se desfazer de algum tipo de sentimento e não conseguiu? Eu já. Acredito que você também. Você já tentou se ver livre de algum tipo de comportamento e também não conseguiu? Provavelmente, porque eu também já. E foi necessário um caminhar para que a gente pudesse, de repente, abandonar esse tipo de sentimento ou comportamento. O livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável, ele foi escrito por um cara que passou por uma situação, um pastor de igreja, que passou por uma situação igual à nossa. Então, nós vamos passar aqui algumas semanas estudando a respeito desse tema, usando o tema desse livro e as mensagens que nele tem como base para os nossos estudos aqui. E a gente quer convidar você para ir junto com a gente. Então, hoje nós vamos passar uma breve informação a respeito do livro. Esse é um livro de cabeceira. Sabe aqueles livros que você lê, depois de um tempo você pensa, puxa, você volta nele? É o caso deste livro aqui. Então, esse é o tema. E essa chamada, prepare-se para uma revolução nos lugares profundos da sua vida. Essa chamada, nós fazemos para você como liderança desta igreja, mas é algo que está mesmo bem no cerne do objetivo desse livro. Nosso objetivo o objetivo desse livro, e o autor diz isso, não é transmitir conhecimento apenas. O objetivo desse livro é que ele gere transformação. E quando nós trouxemos o mesmo livro para a gente estudar aqui, não é para apenas passar informação para os irmãos.
é para que de fato haja transformação. Nós temos orado por isso, temos jejuado por isso, temos clamado a Deus por isso, e nós cremos que isso vai acontecer. Você, então, precisa se preparar. Cura virá neste lugar. Transformação de Deus virá nesse lugar. Então, prepare-se. Não fique de fora, não fique alheio. Prepare-se para uma revolução nos lugares profundos da sua vida. Esta igreja está em busca de avivamento, essa igreja está em busca de um genuíno avivamento. Não aquele avivamento em que apenas do lado de fora se vê muita alegria, muito júbilo, milagres, manifestações e dons do Espírito Santo. Porque há muitas pessoas e há muitas igrejas que na busca do avivamento deixaram de se preocupar com aquilo que é mais profundo. Avivamento tornou-se sinônimo de manifestações e fato. Quando o Espírito Santo age no nosso interior, a gente não se contém. Mas nós precisamos admitir que da mesma forma como na nossa vida cotidiana, lá no trabalho, na escola, na faculdade, muitas vezes a gente não se mostra exatamente como é. A gente se mostra como a gente quer que as pessoas pensem que somos. No trabalho, na faculdade, no supermercado, na padaria, na vizinhança, muitas vezes a gente se comporta de forma que as pessoas pensem de mim isso ou aquilo. Mas muitas vezes escondemos dentro de nós coisas terríveis. Então, essa é a proposta do livro e essa é a proposta desses estudos. Uma revolução, uma transformação não externa aqui, não para que as pessoas vejam, mas uma revolução interna, a fim de que você mude, a fim de que o Espírito Santo te veja e se agrade. Amém? O autor é o Peter Scazzero. Ali está ele e a esposa dele, Jerry. E ali abaixo é a igreja em que eles servem, a igreja onde o Peter é pastor, é a New Life Fellowship Church, em Nova York. Né? Então, o Peter ainda é pastor desta igreja. Ele era pastor dessa igreja quando tudo começou, quando escreveu o livro. Foi esta igreja que passou, né, por uma transformação radical a partir dos princípios que o pastor Peter colocou no seu livro, escreveu e adotou na igreja. Foi essa igreja que passou por uma transformação radical. E eu queria compartilhar com você um pouquinho o que levou o pastor Peter a escrever esse livro. Ele relata para a gente que a falta de saúde emocional. E ele diz que a falta de saúde emocional quase o fez sucumbir. O ministério dele estava em alta. Ele declara isso no livro, ele diz que o ministério dele estava em alta, só que ele começou a ouvir algumas reclamações da esposa. Reclamações a respeito dele, reclamações a respeito da igreja. Então, por causa das reclamações da esposa, e aí vai uma dica para os casados, né? Ouça o seu cônjuge, né? Né, Patozinhos? Ele fica no seu pé, não fica? Falando algumas coisas assim, às vezes. Eu, além do meu marido, tenho minha mãe. Olha, você falou muito. Você repetiu demais. Uai, mas o que tem? Não tem nada. É o feedback, né? As pessoas que são mais íntimas da gente têm coragem de falar o que às vezes os outros não têm. Então, mamãe tem coragem. Maridão, eu preciso dizer, o maridão é mais no apoio, né? Não, foi bom. Mas mamãe, ó, manda ver. Então, o Peter começou a ouvir da sua esposa. E ele começou a fazer várias tentativas de um novo discipulado na igreja. Então, ele pensava, é falta de Bíblia. Esse povo precisa aprender de Bíblia. Então, vamos fazer estudo bíblico. E começou a fazer estudo bíblico com a igreja. E os problemas continuavam. E ele, não é oração. Tem palavra, mas não tem poder. Vamos pôr esse povo para orar. Então, além do estudo bíblico, ainda tinha oração. E começaram a orar e buscar. E é interessante que as pessoas, os membros da igreja, continuavam inertes. Os membros da igreja continuavam sem querer se envolver. Os problemas continuavam. E ele pensou, é batalha emocional. Se a gente está estudando, orando, não está dando, é batalha espiritual. Então começaram a entrar em batalha espiritual, em guerra, e os problemas continuaram. Não, então é adoração, vamos adorar, basta que a gente adore.
Não é adoração, então são boas obras, né? Vamos cuidar dos pobres, dos doentes. E tudo isso ele ia buscando na Bíblia, solução. E os versículos bíblicos vinham e ele pensava, é isso. E aí adotava na igreja um novo modelo ali de discipulado, de estudo, de palavra. E não ia. Dons do Espírito Santo, manifestação dos dons, vamos buscar a manifestação dos dons? Não. Aí depois, não, então não é nada disso. Não é nada do que a gente pode fazer. A gente tem que adotar mesmo a doutrina de Lutero e dizer, é só a graça. Então vamos clamar pela graça do Senhor. E depois de todos os esforços, o pastor Peter percebeu que ainda parecia faltar algo. Todos os esforços externos não eram suficientes, parecia faltar alguma coisa. E de fato, queridos, eu quero que você leia comigo essa frase que ele escreve no livro. A espiritualidade da maioria dos modelos de discipulado apenas adiciona mais uma camada protetora contra o crescimento emocional. É algo forte. A espiritualidade da maioria dos modelos de discipulado, na verdade, apenas adiciona mais uma camada protetora contra o crescimento espiritual. E eu vou te explicar. Mesmo que a vida relacional, nossa vida relacional, mesmo que o mundo exterior à nossa volta esteja em plena desordem, quando, através de estudos, de orações, adoração, a gente vive experiências reais, a gente vive experiências úteis. Nós não vivemos experiências reais e úteis com estudo bíblico, oração, adoração. Querido, isso é tudo, nada do que o pastor Peter implementou na igreja dele estava fora da Bíblia. Tudo ele encontrava lá. E era real, era útil. Mas servia apenas como uma camada protetora para que ele e a sua igreja não precisassem mexer no que era mais profundo, no que era mais necessário. Por quê? Porque a gente tende a não se importar com a desordem que está dentro da gente quando essas ações da igreja promovem uma certa mudança, uma certa melhoria. Então, se os estudos, as orações, a adoração, serviços de caridade, se toda essa movimentação, e aí os irmãos me permitam dizer, se todo esse ativismo religioso, se todo esse ativismo eclesiástico promove uma certa melhora, ele vem, às vezes, como uma capa. Ele é bom, mas muitas vezes vem como uma capa, impedindo que a gente trabalhe naquilo que é mais profundo dentro de nós. Só que aí uma hora a conta chega. E para o pastor Peter a conta chegou. Ele era o pastor titular de uma igreja, promovendo tudo quanto era tipo de ação para o discipulado daquela igreja, mas ele pensava, alguma coisa ainda está faltando. E a conta chegou. Peter ignorou os sinais de maturidade emocional na sua vida. Ele ignorou os sinais de maturidade. Ele via os sinais de maturidade na igreja. Por isso ele promovia tudo quanto era ação para que aquilo fosse solucionado. Mas ele ignorou os sinais de maturidade emocional na sua própria vida. Ele crescia espiritualmente em certas áreas e por isso ignorou aquilo que era mais profundo nele. Então ele diz que foi a dor que o alertou. Foi a dor que fez com que ele olhasse mais profundamente. E aí ele fala de 3 experiências que ele teve. A primeira é que ele não experimentava a alegria que o evangelho promete. A alegria que é tão peculiar aí daquele que tem o Espírito Santo, ele não tinha. Aí ele se viu infeliz, sobrecarregado, frustrado, estressado, irritado, amargo, deprimido. A gente se identifica muitas vezes com algumas dessas palavras, não é verdade? Nada de fardo leve, não era isso que ele sentia. Jesus havia dito, e Jesus diz para nós também, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O meu fardo é leve, mas o que ele vinha sentindo era um fardo muito pesado, nada de vida plena, nada de vida abundante. Aí então aquilo começou a doer. Depois ele conta que um colaborador, talvez um pastor auxiliar, deu uma banda nele, discordou talvez de alguma coisa que ele fizesse, saiu da igreja levando 2/3 dos membros, que na época era o equivalente a 250 membros. E aí ele diz que ele o odiou. Ele odiou esse pastor. Tentou perdoá-lo, mas não conseguiu. E ele começou a viver uma vida dupla. Pregando perdão no domingo e praguejando na segunda. Amaldiçoando na segunda-feira. E
E isso começou a doer dentro dele. E a terceira, e parece ter sido aí, de fato, aquele gatilho, né? Porque já vinha um amontoado de situações, foi quando ele começou a ter problema com a Jerry. Problemas reais mesmo. Ela estava cansada de viver como solteira, porque ele passou a dedicar tempo demais, assim, excessivamente para essa vida eclesiástica. Então ela se cansou de viver como solteira, chegou para ele, desistiu do casamento e ainda disse para ele que a liderança dele na igreja não valia nada. Então ele falou assim, eu não quero você mais como meu marido e eu também não vou mais para a igreja, porque a sua liderança na igreja não vale nada. E aí ele colocou uma frase que eu achei interessante, ele disse assim, compreendi porque as pessoas assassinam quem amam. Olha o tanto de coisa no coração de um pastor. Ela expôs minha nudez. E era demais para o meu ego fraco suportar. E aí vem a frase, que embora eu amasse sinceramente Jesus Cristo, e cresce em muitas verdades a respeito dele, eu era um menino emocional, relutante em olhar para a minha imaturidade. Foi então que Jerry, a esposa, saiu da igreja, e isso forçou o olhar para além da superfície, alcançando profundidades que até aquele momento eram assustadoras demais para mexer. E ele disse que tudo isso gerou um sofrimento, uma dor, e ele escreve uma outra frase. O sofrimento tem uma incrível habilidade de nos abrir para novas verdades e fazer-nos mover. Eu quero dar só uma pausa aqui para perguntar para você. Talvez você não esteja sofrendo. Talvez você não esteja sofrendo por alguma situação, ou talvez esteja. O fato é que, de fato, o sofrimento e a dor abrem. Tanto é que quando a gente está com mais, né, com algum problema, alguma dificuldade, a gente corre para Deus, né? A gente corre para a igreja, a gente corre para a oração. Porque a dor faz com que a gente se mova. Então eu quero te dar um convite hoje à noite. Se está doendo em você, chegou a hora de correr, você está no lugar certo, vamos junto. E eu vou dizer para você que algumas coisas estão doendo em mim. Também. Nós vamos juntos. Mas de repente você pensa, não, eu acho que eu estou bem. A palavra de Deus nos diz, quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. Quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então, vamos junto também. Porque você não está sofrendo hoje, então vamos evitar um sofrimento futuro. Amém, queridos? Tratando aí o que precisa ser tratado. Então, enormes áreas da vida do pastor Peter permaneceram intocadas por Cristo Jesus por muito tempo. Eu não sei quanto tempo de igreja você tem, quanto tempo de cristão você tem. Mas é fato que comigo e com você também, áreas enormes da nossa vida podem ser que elas ainda estejam intocadas por Jesus. Mesmo a gente amando Jesus. Mesmo a gente crendo na transformação que ele faz. Mesmo a gente crendo na cura. Pode haver ainda partes intocadas na gente também. O pastor Peter reconheceu isso. Então ele tratou-se no decorrer aí das semanas, dos dias, a gente vai ver um pouco também que ele conta no decorrer do livro muitas experiências que fizeram com que ele chegasse às conclusões que nós vamos trazer aqui. Ele buscou esse tratamento e o resultado da sua busca rendeu neste livro, próximo livro, na verdade, aí, que é o Igreja Emocionalmente Saudável. Todo o processo de transformação do pastor Peter gerou esse livro primeiro. Só que ele escreveu para líderes. Que ele era pastor, então ele escreveu para líderes, para pastores e líderes das igrejas. E o alcance desse livro foi tão grande, igrejas começaram a chamar ele para pregar, pessoas, membros comuns começaram a ser impactados por essa mesma mensagem, pela mensagem desse livro. Então foi quando ele decidiu escrever o Espiritualidade Emocionalmente Saudável, que aplica mais, né, aí a situações da vida de um modo geral e não da igreja em si. O Igreja Espiritualmente Saudável, o Igreja Emocionalmente Saudável trata mais questões da igreja mesmo, né, da vivência de igreja. E o Espiritualidade Emocionalmente Saudável trata da vida da gente como um todo. Nós desejamos ainda, inclusive, estudar a Igreja Emocionalmente Saudável com a nossa liderança. Nós vamos fazer um esforço para isso também, depois de terminarmos aqui o Espiritualidade Emocionalmente Saudável, que é o que nós estamos estudando agora. No decorrer do livro, e mais especificamente no capítulo 3 do livro,
ele vai falar discorrer bem sobre isso. Que uma pessoa espiritualmente sadia, uma pessoa espiritualmente doente, ela é uma pessoa emocionalmente doente. E uma pessoa emocionalmente doente é uma pessoa espiritualmente doente. Ela acha que está muito bem espiritualmente, quando na verdade nem está, porque as emoções não foram trabalhadas, né? E, queridos, se nós formos nos nossos momentos, né, de sinceridade, aquele momento que a gente está sozinho, aquele momento que a gente põe a cabeça no travesseiro, quando a gente é sincero com a gente mesmo, nós precisamos admitir também que há muito mais por baixo dessa capa aqui que a gente apresenta. É ou não é verdade? Tem mais. Tem bem mais. Essa aqui é uma capinha bonitinha, obrigada. Mas é uma capinha. Essa capinha bonitinha, como gosta de dizer meu excelentíssimo esposo, guarda, né? Abriga uma alminha cebosa. Ele não fala isso de mim, tá, gente? Ele fala de todo mundo, porque senão, ó... Ele fala que todo mundo, todo ser humano, no fim, tem uma alminha cebosa. Aquele jeitinho goiano, né? De falar. E se a gente for admitir, tem mesmo, queridos. É como o modelo do iceberg. Aquele ali que a gente está vendo na imagem. O iceberg só mostra 10%. 10% é o que as pessoas veem. 90% está por baixo. Aquele problema todo do Titanic foi porque viram só um pedacinho de gelo. Tinha uma imensidão para baixo da água. Seu barco pode estar afundando, porque você só está prestando atenção nos 10%. Nosso barco pode estar afundando porque a gente está pensando só naquele pedacinho que as pessoas veem. Queridos, nós somos movidos, a nossa sociedade é movida pelo que o outro pensa de mim. A nossa sociedade é movida por isso. E é por isso que a gente se preocupa com os 10%. Se os 10% estiver de boa, então... É por isso, muitas vezes a gente faz coisas que não é nem por nós. É porque, e o que o outro vai pensar de mim? Não é por mim, é pelo que o outro vai pensar. Não é nem porque Deus vai se entristecer comigo. Tem muitas coisas que a gente faz, ou muitas coisas que a gente deixa de fazer, e não é porque a gente está preocupado com o que Deus vai sentir, com o que Deus vai pensar, mas com o que o outro vai pensar. Porque a gente se concentra naqueles 10%. E a gente sabe, naqueles momentos de sinceridade nossa, que tem uma imensidão para baixo. Os 10% muitas vezes representam, inclusive, mudanças visíveis mesmo. Não estou dizendo que a gente não mudou, não. Nós mudamos, graças a Deus. Amém. O Senhor transformou a nossa vida, sim, em muitos aspectos. Mas, se a gente for sincero, a gente vai ver que ainda tem muita coisa para baixo. Se formos sinceros, nós vamos reconhecer que as raízes do que nós somos continuam intocáveis. Há muitas raízes que continuam intocáveis dentro da gente. Então, o objetivo desse livro, queridos, eu repito, não é apenas prover informação. O objetivo desses estudos nossos aqui não é trazer conhecimento. Nossa pretensão é mudança de vida. Nossa pretensão é a gente parar de olhar, parar de se preocupar apenas com aquilo que as pessoas estão vendo e começarmos a nos preocupar com aquilo que de fato nós somos, aquilo que realmente nos faz com que a gente se mova nas diversas direções. E nós temos alguns objetivos, inclusive os objetivos do livro aqui, que é retomar alguns tesouros da igreja, para que a gente passe por essa transformação. Há alguns tesouros da igreja que precisam ser resgatados. O primeiro deles, que ele fala aí, ele cita muito rapidamente, por isso que eu estou citando rapidamente também, tá, queridos? Que é a contemplação, que nós falamos sempre aqui, né, pastorzinho, como solitude. Aquele momento em que você para ouvir Deus. E essa contemplação, esse momento a sós com o Senhor, é que de fato vai resgatar um outro tesouro da igreja, que é o discipulado e a formação espiritual. Mas um discipulado mesmo, querido, de fato, de verdade, né? E a junção destes vai resgatar um outro tesouro da igreja, que é o senso de unidade. E a frase chave do livro é essa que nós vamos ler, eu queria que a gente lesse junto. A saúde emocional
e a espiritualidade contemplativa, quando se entrelaçam, oferecem nada mais que uma revolução espiritual, transformando os lugares ocultos sob a superfície da nossa vida. Então, queridos, nós queremos te convidar a se apropriar dos conteúdos que vão ser trazidos aqui. Aproprie-se deles. Eu quero te convidar a entrar conosco, o pastor Rui e eu já estamos em oração. Eu quero te convidar a entrar em oração também. Faça um propósito, durante esses dias que nós vamos estar estudando esse livro, faça um propósito, escolha um momento do dia para orar e orar por isso. Quando nós estivermos aqui, faça igual a Jeane, olha que gracinha, olha que menina aplicada. A Aline é mais tecnológica, né? Tá anotando diferente ali, né, lindeza? A Aline tá aqui anotando também, olha que gracinha. Anote, porque as suas anotações você vai levar para casa, enquanto você estiver orando, você vai olhar de novo, reflita sobre isso que você vai escrever. Se possível, volta a dizer, compre o livro. Porque assim, tudo que nós vamos oferecer aqui, e este livro, Peter diz isso, é como uma pintura. Se uma pintura retrata cada detalhe da realidade, como uma foto, por exemplo, a foto é idêntica. Mas quando você vai pintar, às vezes falta alguma coisa, não é? Tanto o livro como estes estudos são como uma pintura daquilo que Deus tem para você. É uma pintura. A realidade Deus vai trazer diretamente para o seu coração, amém? Diretamente. Os estudos, a leitura do livro é diferente das experiências que Deus quer que você tenha com Ele, na presença dEle, enquanto reflete tudo que nós estamos falando aqui. O estudo é importante? Claro que é. A leitura do livro é importante? É claro que é, porque elas vão te dar base para aquele momento pessoal que você vai ter com Deus, onde você vai aplicar, onde com a ajuda do Espírito Santo, você vai aplicar as áreas específicas da sua vida. O livro está dividido em duas partes. O primeiro capítulo, a parte 1 e a parte 2. A parte 1 fala sobre o problema da espiritualidade emocionalmente doentia. Então, os 3 primeiros capítulos tratam do problema. O primeiro é mais uma coisa mais histórica. O segundo vai trazer os sintomas da espiritualidade emocionalmente doentia. Então, na próxima semana, nosso estudo da próxima semana é os 10 primeiros sintomas da espiritualidade emocionalmente doentia. Aí o terceiro capítulo traz o antídoto. O terceiro capítulo começa a dizer para nós qual é o caminho. E aí na parte 2, que é os caminhos para a espiritualidade emocionalmente saudável, então a gente vai ver aí o que é necessário, o que eu preciso para me tornar uma pessoa emocionalmente e espiritualmente saudável. Então a gente conclui aqui, partindo para a conclusão, o capítulo 1 traz essa necessidade. É preciso reconhecer a ponta do iceberg. O capítulo 1 trabalha em tudo isso que eu já vim falando até aqui. Reconhecendo a ponta do iceberg da espiritualidade. Você já ouviu falar nos desigrejados? Quem já ouviu falar em desigrejados? Pessoas que desistiram da igreja. O autor traz como desertores da igreja, né? Na ponta do iceberg, ali na ponta do iceberg, não é no fundo não, hein? Não é no fundo não, na ponta do iceberg, há as pessoas que estão frustradas com a igreja, estão nela, mas estão frustradas com ela, estão decepcionadas, como o pastor Peter estava, como a Jerry ficou decepcionada com ele, decepcionada com o pastor, que era o marido dela. E hoje há milhões de pessoas que, por diversos motivos, desistem da igreja. Alguns porque imaginavam que, entrando na igreja, a vida dele mudaria, como lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Eis que tudo se fez novo, pá! E aí a coisa não acontece no estalar de dedos, né? E aí puxa, mas eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus e minha conta bancária ainda continua numa dificuldade, está numa dureza ainda. Mas eu aceitei Jesus e meu casamento ainda continua um desastre. Ora, mas eu aceitei Jesus e eu continuo, não consigo perdoar fulano e ciclano.
E segundo aos Coríntios 5,17, de onde é que se aplica isso? Há outras pessoas que se decepcionaram com a igreja, né? Os desigrejados aí, por causa dos muitos relacionamentos os problemas dentro da igreja. Ai, mas esse povo não aceitou Jesus, gente? Esse povo não aceitou Jesus, que falação da vida do outro é essa? Tem ou não tem muita gente fora da igreja por causa disso? Ué, mas esse povo não aceitou Jesus, gente? Por que é que tem irmão que não fala com o outro? O pastor Peter disse que ele chegou a esse ponto de querer desistir da igreja, sendo pastor titular dela. Você já quis desistir da igreja? Você já desejou ser um desigrejado? Eu acho que se não tivesse igreja eu ia ter menos trabalho, eu ia poder dormir mais, eu ia poder descansar mais, passear mais. Se não tivesse igreja eu ia poder ficar mais tempo no churrasco de domingo, lá do trabalho, do irmão, do fulano. Você também já quis ser um desertor da igreja? Já quis desistir dela? Os desertores da igreja não estão só fora dela, você sabia disso? Existem desertores da igreja, existem pessoas que já desistiram da igreja. Vem aos domingos. Um domingo sim, 4 não. Um domingo sim, outro... Ao invés de ser um domingo sim, outro não, é pior. É um domingo sim, 8 não. Disse o pastor. É claro que... Não estou dizendo que todas as pessoas que deixam de vir à igreja desistiu dela. Às vezes ela... Veja, nós estamos falando só da ponta do iceberg. Tem muita coisa para baixo ainda. Tem muita coisa para baixo. Aqui nós estamos falando só da pontinha. Você já quis desistir da igreja? Eu vou ler para você um pedacinho que ele fala aqui no parágrafo, na página 18. Eu preciso ler porque eu achei muito bonito. Sabe? Você presta atenção? Quando a dor expôs o que estava oculto sob a capa de bom cristão. Irmãos, só essa frase aqui. Só essa frase aqui já dá um coice em mim. Quando a dor... Eu não falei que foi a dor que fez ele cair na real? Foi a dor que fez ele cair na real. Quando a dor expôs o que estava oculto sob a capa de bom cristão, aquilo me atingiu. Camadas inteiras da minha vida emocional estavam enterradas, intocadas pelo poder transformador de Deus. Eu estava ocupado demais praticando uma introspecção mórbida, absorvido demais para edificar a obra de Deus, para vasculhar meu subconsciente. Eu estava ocupado demais. Fui vasculhar subconsciente para quê? Ainda então o sofrimento me forçava a enfrentar quão superficialmente Jesus havia penetrado em meu interior. Apesar de eu ser cristão havia 20 anos. Foi quando descobri a verdade radical que mudou minha vida, meu casamento, meu ministério, e finalmente a igreja que tínhamos o privilégio de servir, a New Life Fellowship. Foi uma verdade simples, mas que de alguma forma eu não havia percebido e, curiosamente, a grande maioria do movimento evangélico do qual eu participava também. Essa verdade simples, porém profunda, tem o poder de produzir uma revolução na vida de muitos que estão prontos a jogar a toalha da fé cristã. A saúde emocional e a maturidade espiritual são inseparáveis. A saúde, foi isso que ele descobriu. A saúde emocional e a maturidade espiritual são inseparáveis. Quando você aceitou Jesus, quando eu aceitei Jesus, que embora eu tenha nascido num lar evangélico, teve um momento de decisão na minha vida. Esse crescimento emocional rudimentar, o resumo disso é: você veio com bagagem. O seu crescimento emocional pode não ter sido dos melhores. Muitas pessoas vieram de famílias, vou dizer o inverso, pouquíssimas pessoas tiveram uma infância, uma adolescência, e hoje são adultos completamente maduros e inteiros, com uma emoção, se não perfeita, quase perfeita. A minoria das pessoas. E o pastor Peter conta a experiência dele no livro. Ele fala lá de como ele chegou ao ministério pastoral cheio de bagagem. Qual foi o processo familiar que ele teve que o formou emocionalmente? Qual foi a formação emocional dele? E ao aceitar Jesus, isso não necessariamente, mudou o interior dele.
A experiência do pastor Peter está no livro. Se você não comprar o livro, eu posso contar para você em outro momento. Mas hoje eu quero contar para você para você ter ideia do que é, de como é isso, de como isso acontece na prática na nossa vida. Existe uma menininha muito bonitinha, obediente. A mãe dela disse que ela era muito obediente, ela era muito vergonhosa, ela não tinha, se chamasse a atenção, ela não podia chamar a atenção, ela era muito vergonhosa. Então ela fazia de tudo para fazer tudo certinho, para ninguém chamar a atenção dela. Essa menininha cresceu num lar, assim que ela nasceu, os pais já estavam meio que, a vida emocional, né, a vida conjugal deles já estava abalada. E aí essa menininha cresceu, vendo a mãe às vezes chorar assim pelos cantos. Ela tentava esconder. Mas não conseguia, as crianças viam. Então essa menininha via a mãe chorando pelos cantos, e aí ficava com a anteninha ligada, né? Por que será que a mamãe está chorando? Por que será que a mamãe está chorando? E aí as crianças crescem, crianças são seres inteligentes, né? Papai sempre muito fora de casa, ausente. Tem alguma coisa errada nisso aí? Bom, essa menininha descobriu que a mamãe, aquele sofrimento que a mamãe tinha no coração sempre, era porque o papai a traía. Essa menina poderia ter odiado seu pai, poderia ter... porque ódio, às vezes a gente acha que só o ódio que é muito ruim, né, irmãos? Mas a indiferença também é destruidora. Então, essa menina podia ter odiado o pai, podia ter ficado indiferente a ele, largado ele para lá, mas não. Ela foi ensinada a honrar também o seu pai, mesmo ele não sendo o pai que ela gostaria que ele fosse. E ela foi curada no seu interior em relação a essa paternidade, a essa ausência do pai. Ela passou por um processo de cura emocional. Aí essa menina conheceu um outro rapaz. Esse rapaz, de olhos verde mel, coisa mais linda, gente. Veio de uma família em que o pai não recebeu muito carinho. O pai, na verdade, aos 3 anos de idade, já trabalhava na roça do cunhado. Se não trabalhasse direito, era chibata nas costas. Porque o pai morreu muito cedo, a mãe não tinha uma vida muito aos olhos, né, das pessoas, assim, boa para as crianças. Então, um tio pegou esses meninos, distribuiu nas casas das pessoas e o pai desse rapaz ficou na casa do cunhado e era obrigado a trabalhar, fugiu, enfim. Esse é o pai de criação, na verdade. Eu comecei a história pelo meio. Esse menino nasceu num lar em que, aos 3 anos de idade, os pais se separaram. Aos 3 anos de idade do pai biológico, né? Os pais se separaram e ele via muito pouco o pai, mas muito pouco mesmo. O pai não se interessava muito por ele. E aí foi quando a mãe conheceu esse outro senhor, que também veio de uma família desajustada, sem carinho paterno. E esse rapaz viveu então assim, esse rapaz, né, o que namorou com a menina bonita lá. Esse rapaz, a mãe dele precisava trabalhar, ele morava em Anápolis, a mãe dele precisava trabalhar em Brasília, então ele ficava na casa de um tio, ficava na casa de um tio-avô, ficava na casa da avó. E ele conta, ele mesmo fala isso, que se um cachorro chegasse e desse um carinho, ele chamava de pai. Ele fala isso brincando, né, gente? Mas aquela coisa, aquele desejo de ter um pai era tão grande. Se ele fosse morar na casa do tio-avô, o tio-avô era pai. Se ele fosse morar na casa da avó, o primo mais velho era pai. Todo mundo ele chamava de pai. Essas duas peças raras se encontraram e começaram a namorar. Essa menina dizia para esse rapaz: se me trair, acabou. Se eu pensar, se eu sequer imaginar que você está pensando em outra, o que é isso?
Carga emocional. Esse rapaz perdoou os pais dele, os dois. Depois de casado, também, o segundo pai batia muito nele. O primeiro abandonou, né? O primeiro não via. E o segundo pai foi criado na base da chibata, o criou também na base da dureza, né? Da rigidez. Então, ele tinha resistência tanto em relação ao pai biológico quanto ao pai de criação. Mas ele foi tratado emocionalmente nesse aspecto. Ele perdoou os dois pais. E perdoou mesmo, queridos. Perdoou de verdade. De forma inteira. Mas esse rapaz ainda hoje diz: não quero filhos. O que é isso? Senão uma carga emocional. Bom, vocês já perceberam que esse casal chama Einstein e Neila, né? Vocês já perceberam que se trata de nós mesmos. Na verdade, o Tim, quando ele via uma criança, quando a gente começava a namorar, a gente era uma coisa terrível. Ele via uma criança, olha esse diabinho. Eu falei: ei, você sabia que Deus falou que deles é o reino dos céus? Se você não for igual a eles, acabou para você, viu? O Tim foi muito curado em relação à paternidade. Ele foi curado em relação à infância dele, à infância das outras crianças. Ele foi. Eu acredito que ele tenha sido curado mesmo. Mas ainda há um registro emocional. Faz com que ele não queira ser pai. Porque ele não sabe o que é ser pai. Ele não teve pai, ele tem medo, e ele fala isso mesmo. Eu não sei se eu vou ser muito frouxo ou se eu vou ser muito duro. E eu, queridos, quer que eu confesse para vocês uma coisa aqui? Eu não dizia isso só para o meu marido quando eu namorava com ele, não. Mas, pastora, a Bíblia não fala que a gente tem que perdoar. A Bíblia fala que a gente tem que perdoar. Eu prego que nós temos que perdoar. Mas eu não sei se eu tenho condições emocionais de perdoar o meu marido no sentido de tê-lo de novo, uma vivência, se houver uma traição. O que é isso se não uma carga emocional? Eu não sei quais são as suas, eu sei quais são as minhas. Cargas, às vezes não é mais carga, às vezes você já foi tratado, mas é uma memória emocional. Você entende isso? Às vezes não é carga mais. Não é carga mais, não dói mais, não tá tudo tranquilo, tá tudo certo. Sabe? Mas é uma memória emocional que nos impede de avançar em outros aspectos da nossa vida espiritual. Eu sei quais são os meus e eu oro para que o Espírito Santo te diga quais são os seus, quais são as suas cargas emocionais, quais são as suas memórias emocionais. Porque nós somos um ser integral, nós não somos só espiritual, nós não somos, porque a gente se converteu, agora viramos tudo anjinho. Não, queridos. Viramos anjo também. Mas nós ainda somos, além de seres espirituais, nós ainda somos também seres sociais, seres intelectuais, seres físicos e emocionais, carnais, né? E emocionais, nós somos. Então eu preciso, e esse é o terceiro ponto do capítulo 1, né? Que é respeitar a sua plena humanidade. Respeite a sua plena humanidade. Não lide com a sua espiritualidade ignorando as emoções, o intelecto. Lide com tudo isso de forma igualitária. E eu quero orar, nós vamos orar, encerrando esse momento aqui. Você pode colocar o seu coração aí na presença de Deus agora? Eu peço que você fale com Deus a respeito dessa sua humanidade, que precisa ser trabalhada toda e plenamente para que você viva plena e virtuosamente. Senhor, nós queremos te agradecer por esses momentos aqui, bendizer o nome do Senhor, ó Deus amado, porque nós temos a oportunidade aqui, é uma oportunidade que o Senhor nos dá de nos ligarmos ao Senhor. Uma oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus amado, de nos ligarmos a Ti de forma inteira e plena, não apenas partes de nós. Obrigado, ó Deus amado, porque o Senhor é aquele que vê não apenas a nossa superfície, mas o Senhor enxerga a gente inteiro.
todo, até aquilo que a gente tenta esconder das outras pessoas, até aquilo que a gente não quer ver, até aquilo que a gente quer esconder da gente mesmo. O Senhor vê, o Senhor olha. E nessa noite, ó Deus amado, nós queremos dizer ao Senhor: trata-nos, ó Deus amado, em tudo isso que o Senhor está vendo, em nome de Jesus. Trata-nos, Deus, nós não queremos deixar nada fora, absolutamente nada. Pedimos que o Senhor venha, ó Deus amado, curando cada parte da nossa vida, tratando, ó Deus amado, o mais profundo do nosso ser. E que dessa forma nós sejamos crentes espirituais, mas também crentes emocionais, mas também crentes intelectuais, físicos, mas que vivem de forma plena, saudável, inteira, para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.